Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem as tradições dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar o seu pai ou a sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa discussão dos fariseus com Jesus, tinha o objetivo de desmoralizá-lo. Eles estavam fechados nas tradições antigas. Jesus Cristo era uma ameaça, porque veio trazer a novidade, veio ensinar a dignidade e o valor sagrado da vida. Não era nem questão de lavar ou não lavar as mãos, porque isto é uma questão de higiene. E como nós muito bem sabemos que precisamos de todas essas situações no mundo em que nós vivemos hoje. Mas Jesus vai além. Ele não quer uma religião de aparência, não quer uma religião de ritos exteriores, mas quer uma religião de vida, uma religião de amor, uma religião de fé. É preciso higienizar, além das mãos, o coração, para eliminar a maldade, o rancor, o ódio, o preconceito, a violência e tantas outras situações inerentes à natureza humana que necessariamente não podem fazer parte da vida cristã. Precisamos higienizar a nossa mente, purificar os nossos lábios, o nosso olhar, para vermos o mundo com os olhos da fé e anunciarmos a boa palavra de nosso Senhor. Com isso, Jesus Cristo está dizendo que o cristão precisa ter corresponsabilidade no mundo em que vive. Em outra passagem, o próprio Cristo diz: não é todo aquele que diz Senhor, Senhor, que entra no reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu.
E ele termina dizendo ainda para os fariseus que eles deixavam até de honrar pai e mãe com a desculpa da religião, que eles ofertavam então na sinagoga e por isso ficavam dispensados de zelar do pai e da mãe. Com isso, Jesus reforça a hipocrisia daqueles que queriam ser vistos pelos homens, queriam ser aplaudidos, queriam desmoralizar Jesus e seus discípulos, mas não tinha uma vida autêntica de fé, uma vida de Deus. Quando nós afastamos de Deus, quando nosso coração, ele não está íntimo do coração de nosso Senhor, nós corremos o risco de cometer os mesmos erros dos fariseus.